Olá, pessoal, de volta com a nossa aula. A gente vai retomar de onde nós estávamos no período da manhã. A gente estava falando sobre NR31, então a gente começou a falar sobre a importância da NR31, o objetivo da norma, toda a área que ela engloba, né, não só da agricultura, mas a pecuária, a silvicultura, a exploração florestal e a aquicultura. E aí nós falamos um pouquinho, então, a gente viu algumas imagens e conseguiu analisar essas imagens e analisar o ambiente de trabalho, né, para entender quais riscos que os trabalhadores dessas atividades estão expostos, quais EPIs seriam necessários. Aí a gente viu que não é somente o uso do EPI, que também é importante ter treinamento, ter procedimento, ter padrão de trabalho, tudo isso é importante. Então, desmistificar um pouco a segurança do trabalho, que para proteger o trabalhador é só o uso de EPI. E a gente viu na aula da manhã que não é bem assim, né? Que além do EPI ser utilizado como último recurso, a gente precisa padronizar os processos, padronizar as atividades, treinar os trabalhadores, e isso faz parte de um processo de segurança do trabalho bem global, no qual precisa, né, o trabalhador e a empresa estar inserido. E aí nós comentamos também a respeito dos profissionais do SESMIT para a área rural, que é o CCR, que é diferente a composição, a gente viu sobre a CIPA, que no caso da CIPA rural é a CIPA-TR, também é composta de forma diferente, como eu disse, por conta das peculiaridades do trabalho do campo, a questão do distanciamento da cidade, de ser mais afastado, então a lei, ela entendeu que precisava ter uma norma para isso. E agora, na aula da tarde, então a gente vai dar seguimento ao que a gente estava falando na parte da manhã. Eu finalizei a aula da manhã comentando um pouco sobre a ergonomia, e aí, como a gente viu na aula da semana passada, o que é a ergonomia, né? Então, a questão de fazer a adequação do posto de trabalho para o trabalhador, e não ao contrário, como geralmente a gente vê por aí. A gente vê o trabalhador tendo que se adaptar ao posto. Então, de repente, se tem uma bancada muito baixa e esse trabalhador é alto, ele vai trabalhar abaixado, né, nessa bancada, porque a altura dele não é compatível. E aí, obviamente, no final do dia, no final do turno de trabalho, ele vai sentir dor nas costas, porque aquele posto não está adaptado para ele. Mas aí você pode perguntar, né? Vocês podem perguntar, mas então vai ter que ter, por exemplo, uma bancada para cada trabalhador? Não. O que pode ser feito é comprar a bancada ou adaptar a bancada para que ela regule a altura. E aí, cada trabalhador, lógico, recebeu o treinamento para ele saber sobre isso, saber como fazer isso. E aí, cada trabalhador, ao chegar na bancada, ele regula essa bancada para a altura dele, de modo que fique confortável. Na segurança do campo, não é diferente. A gente tem trabalhos aí de capinação, muitos trabalhos em campo, de colheita ainda manual de laranja, colheita de manual de café. Então, carregar peso, não só o carregar peso, né, a própria postura, às vezes ficar muito tempo agachado, muito tempo abaixado, então a gente consegue usar ferramentas para minimizar esse impacto da postura do trabalhador. Então, a NR31, ela se preocupou com isso, então, eu vou ler aqui, né, um trechinho do que trata dentro da NR31 sobre ergonomia. Então, no texto da NR31, tem um item que fala que o empregador rural ou equiparado, ele deve adotar princípios ergonômicos que visem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar melhorias nas condições de conforto e segurança do trabalho. Então, vejam que a palavrinha deve apareceu aqui novamente, né? Quer dizer, então, o empregador, ele é obrigado a fazer essas adaptações. Essas características psicofisiológicas que a norma cita,
eles tiraram da NR17. O que seriam essas psicofisiológicas? Psico, de mente, né, do emocional do trabalhador, e fisiológicas do corpo do trabalhador. Então, o que a NR fala aqui é de ter ferramentas, né, de ter posto de trabalho adaptado a essas condições do trabalhador, para que, além de segurança no trabalho, né, para que ele não adquira nenhum tipo de doença, ele tenha também conforto, né, porque ninguém merece ficar o dia inteiro trabalhando numa postura desconfortável, chegar no final do dia, a pessoa está toda arrebentada de dor. Então, isso não é legal. E uma vez ou outra, ok, né? Você fica com dor, toma um remedinho, faz um alongamento, mas todos os dias, estando nessa posição, o que vai acontecer é o aparecimento de doenças. Então, com o tempo, a gente pode citar, eu posso citar aqui algumas, as tendinites, que é a inflamação do tendão, as bursites, né, sendo a mais comum a bursite de ombro, que é a inflamação daquele saquinho que a gente tem aqui, cervicalgias, né, dores aqui nessa região do pescoço, lombalgia, que é dor na região lombar das costas, hérnia de disco, que é por conta também de uma postura, principalmente quem opera a máquina, de tanta a vibração, né, ficar fazendo assim na região, na coluna, os disquinhos que tem entre as vértebras vão desgastando, e aí infecciona e o osso começa a raspar no outro, e aí uma dor, né, que quem tem diz que é uma dor absurda. Então, a preocupação da NR31 de ter um posto de trabalho adaptado para o trabalhador é para que se evite todo esse tipo de doença e desconforto no trabalho também. E aí eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó, se a gente olhar aqui nas imagens, né? Então, o tratorista. Vejam que a gente tem aqui uma posição errado, que o trabalhador está muito próximo do volante. Então, olha aqui as costas dele como que tá, totalmente, né, arqueada, totalmente projetada para frente. Imagina o dia todo esse trabalhador dirigindo esse trator desse jeito. Aqui já é uma postura, ó, o braço ele fica levemente, né, dobrado. Você segura o volante e você fica confortável com as costas no encosto do trator. E a mesma coisa acontece se você ficar muito afastado. Então, o trabalhador totalmente encostado lá no final da cadeira do trator, e aí o braço todo esticado, né, nessa postura, que vai ter que ficar sustentando o seu braço, vai chegar uma hora que realmente vai doer e vai incomodar. E aí, então, a melhor postura é sempre que você consegue flexionar um pouquinho o braço, olha, para que você não tenha que ficar sustentando o braço, ficar com as costas no encosto, né, e a perna aqui para você conseguir operar. Lógico que isso aqui é um trator, né, tem algumas empresas que já têm outros tipos de tratores, que já vem com o banco anti-vibração, já vem com o banco ergonômico, aquelas colheitadeiras, né, de algodão, de soja, de trigo, de arroz, que custam milhões, já vem toda equipada, vem toda já projetada para que o trabalhador tenha segurança e tenha conforto, mas também a gente tem outras realidades em que muitas empresas, né, ainda não têm esse tipo de maquinário. Então, nesse caso que a empresa não tem, a gente tem que fazer as melhorias no que tem. E aí, uma das melhorias que pode ser feita são os treinamentos para ensinar o trabalhador, para orientar o trabalhador, qual que é a maneira mais correta dele executar a tarefa. Outras atividades, né, por exemplo, aqui, né, de carpir. Olha a postura, olha aqui, o dia todo nessa posição carpindo. Se a gente colocar um cabo de enxada maior, talvez o trabalhador não tenha que ficar nessa posição. E também, se você der um cabo de enxada maior para que ele fique na postura reta e daqui ele consiga carpir, você tem que orientar esse trabalhador a como manusear a enxada, senão também não vai adiantar nada. Aqui a gente tem uma horta e o trabalhador aqui totalmente agachado. Será que não dá para colocar aquele banquinho que eu falei logo no início, né, que consegue amarrar na cintura, e aí fica com o banquinho com os pés pequenininhos, ele consegue sentar
e andar com esse banquinho à medida que ele vai fazendo as atividades. Então, dá para analisar, dá para ver que tipo de atividade que ele vai executar, e aí, baseado nessa atividade, a gente tentar arrumar ferramentas, formas, treinamentos, que dê para esse trabalhador executar a atividade dele, só que executar com segurança, né? Então, a NR31 ela tem essa preocupação em relação à ergonomia. Outro item que é tratado na NR31 é sobre as ferramentas manuais de trabalho. Então, a NR, ela fala que o empregador deve, olha a palavra deve de novo, disponibilizar gratuitamente ferramentas adequadas ao trabalho, às características físicas do trabalhador, substituindo-as sempre que necessário. Então, o uso de ferramentas, pás, enxadas, enxadão, aquela escavadeira, trado, sei lá, tesoura, né? Todo tipo de ferramenta que é utilizado para trabalhos manuais, trabalho no campo, ferramentas manuais, ela tem que ser disponibilizado de graça para o trabalhador, ou seja, quem tem que fornecer essas ferramentas é o empregador. Como eu estava falando do trabalho escravo na parte da manhã, muitas, né, fazendas que tratam os trabalhadores dessa maneira como escravos, eles cobram pela ferramenta, né, o trabalhador tem que comprar a ferramenta, ou se o trabalhador não tem, eles fornecem a ferramenta, mas desconta do salário do trabalhador, então isso não pode ser feito. E a ferramenta tem que ser adequada ao tipo de trabalho que a pessoa vai exercer. Então, se ela tem que carpir, ela precisa de uma enxada, né? Não tem como adaptar uma pá, por exemplo, para o trabalhador conseguir ir tirando mato com a pá. Vai ser muito mais esforço, vai demorar muito mais e vai lesionar o trabalhador. E sempre que essas ferramentas estiverem em péssimas condições, não afiadas, né, não está mais rendendo o que tinha que render, essas ferramentas têm que ser feita, então, a manutenção, no caso da fiação, se tiver como afiar, corte, ou substituir essas ferramentas para que o trabalhador não tenha que, de repente, fazer uma atividade com muito mais esforço, porque a ferramenta já não é mais a mesma de quando ele começou a usar essa ferramenta. Então, esses cuidados têm que ser observados também. Vocês, como técnicos em agropecuária, vai fazer parte da atividade de vocês observar os trabalhadores, cuidar dos trabalhadores, né? Entender o trabalho deles para melhorar o trabalho deles, facilitar o trabalho. E aí, alguns exemplos aqui de ferramentas manuais. Então, a gente tem aqui, né, eu esqueci o nome dessa ferramenta, gente. Toda vez eu esqueço. Mas é uma ferramenta de cavar, fazer buraco, né? Enxadão, escavadeira, vários tipos de pá, e tem vários tipos de tamanho de pá, outro tipo de enxada, aquela maquininha que pode ir cortando mato. Então, a gente tem vários tipos de ferramentas manuais no mercado, e essas ferramentas, elas estão cada vez mais adaptadas também às melhores condições de trabalho. Então, o pessoal que fabrica essa ferramenta já tem se atentado ao projeto da ferramenta de fabricar uma ferramenta ergonômica, né, com vários tamanhos de cabo, lugar para pegar nessa pá, para ficar mais fácil de você manusear. Então, tudo isso já tem sido observado no sentido de melhorar e facilitar a vida dos trabalhadores que vão usar essa ferramenta. E o empregador ele tem que se atentar a isso também. Continuando aqui, né, então a gente falou das ferramentas manuais, outra questão muito importante no campo é a segurança de máquinas e implementos agrícolas. Como a gente comentou de manhã, cada vez mais o campo tem sido mecanizado, só um instantinho. Oi, Vivian, bem-vinda para a aula da tarde.
Vivian, boa tarde. Oi, boa tarde, estamos aqui. Que bom que você voltou. Que bom. Assim eu não fico falando das paredes, Não, pô, como diria Chitãozinho e Chororó. é verdade. Eu agora estava falando com as paredes. Exatamente. Ai, Ai, tá. obrigada pela companhia, viu? Imagine, eu que agradeço, professora. Vamos seguir então o barco. Vamos. Deixa eu colocar aqui novamente. Voltar aqui. Opa. Então, eu estava falando, né, só retomando, Vivian, eu falei sobre a ergonomia, então a questão de adaptar o posto para os trabalhadores, né, orientando e treinando esses trabalhadores, fornecendo ferramentas adaptadas ao tamanho, né, proporção do corpo. Falei das ferramentas manuais, então dessas ferramentas também serem adaptadas ao tipo de trabalho que vai ser executado e serem fornecido de forma gratuita. E agora eu vou começar a falar da segurança em máquinas e implementos. Então, eu estava falando a respeito da mecanização do campo. A gente, às vezes, lógico, vai ter um sítio menor, né, um lugar menor que talvez não tenha tanto maquinário, mas com certeza um tratorzinho, essa empresa vai ter, no mínimo um trator ela vai ter. E aí que está o perigo dessas empresas, porque muitos trabalhadores que dirigem esse trator nem sempre sabem dirigir trator, não tem carteira de motorista, né, ensina a dirigir o trator, e aí vai, dirige o trator do jeito que dá, aí a pessoa não tem conhecimento, o terreno é irregular, tem buraco, tem declive, e aí muitos acidentes acontecem. Há 2 anos aqui, eu estou contando só mais a cidade de São Carlos, porque eu vivo aqui, e como eu estou no meio, a gente sempre fica sabendo do que acontece. Então, há 2 anos, acho que foi logo no começo, 2 anos, gente. Não, acho que foi no começo da pandemia, se eu não me engano. Tivemos um acidente aqui numa empresa em São Carlos, uma empresa que ela não é grande, mas ela também não é pequenininha, é uma empresa de médio porte, em que um trabalhador de 24 anos morreu porque o trator caiu em cima dele. E aí, apurados os fatos, o que, que foi observado? A moto. O que, que foi observado? Que esse trabalhador ele não tinha treinamento para operar aquele trator. E aí, a hora que ele foi dirigir num terreno que era muito em declive, e ele não sabia como lidar, o que fazer, se ia, se não ia, se parava, se virava o trator, o que, que fazia, ele desceu, o trator tombou, caiu em cima dele e ele morreu na hora. Ele tinha 24 anos, não tinha treinamento para dirigir trator. Então, a NR31, ela já, quantos anos ela fala sobre o treinamento para quem vai dirigir máquinas e implementos agrícolas. Parece bobagem, às vezes, para quem nasceu no campo, né, que dirige trator desde pequeno, que o pai, o avô ensinou a dirigir trator, mas, querendo ou não, é um costume que é um risco, né? Porque nem sempre você está preparado para tudo que você vai encontrar naquele terreno. E aí a NR31, ela fala da segurança, né, em máquinas e em implementos, e aí vejam que sempre aparece a palavra deve. Toda vez que aparece a palavra deve, é um dever, é uma obrigação. Então, a empresa, se ela não cumpre e tiver uma fiscalização, ela pode ser autuada e pode ser multada. Se acontecer um acidente e for feita a investigação, ela também será responsabilizada, porque ela não cumpriu uma obrigação. E no caso também de algum trabalhador entrar na justiça alegando que não tinha isso, e ela não ter, ela também vai ser penalizada, responsabilizada a pagar as indenizações, né, os pedidos que estão sendo feitos pelo trabalhador, porque ela não cumpria e nem comprovava que cumpria. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, nesse caso aqui das. Pode falar, Vivi. Só rapidinho. É, para dirigir o trator é carta B mesmo, né, professora? A B aqui é só de carro, né? Isso.
Isso Isso mesmo. mesmo. E aí o treinamento que você fala é algo que tem algum comprovante? Tipo, eu falo para isentar o proprietário, né? De Sim. talvez. Não, tem sim, Vivian, tem que receber treinamento. Eu já vou falar agora, tem que ter é uma carga horária para segurança no trabalho em máquinas e implementos, é uma carga horária de 24 horas de treinamento, dividido tanto em parte teórica quanto parte prática. E a parte prática, ela tem que ser feita lá no equipamento. O trabalhador realmente entender como funciona, como não funciona, o que é um freio, os dispositivos de segurança que tem no trator, se acontecer alguma coisa, como fazer, né, diante do dia a dia ali, do operar uma máquina, a questão de não remover proteção, o que é uma proteção, então, tudo isso é orientado nesse treinamento. E aí, o trabalhador, ele recebe um certificado, tem lista de presença, o que é ideal que os auditores pedem para ser feito? Tirar foto, né, para deixar arquivado de que esse treinamento realmente aconteceu, então, você comprovar isso, e aí, periodicamente, esses treinamentos, eles têm que acontecer. Então, é aquilo que eu estava falando no início da aula da manhã. Não adianta o trabalhador começar a trabalhar, você dá o treinamento para ele, e depois, ao longo dos anos, ele vai fazer do jeito dele, ele vai esquecendo, vai criar os vícios e vai fazendo do jeito dele. Então, os treinamentos, eles têm que acontecer periodicamente, senão corre o risco, né, de fazer uma vez, ele esquecer, e aí ele esquecendo, ele vai fazer do jeito dele. Isso aí é certo, é do ser humano isso. Então, a NR31, ela diz que as máquinas e implementos devem ser utilizados segundo as especificações dos fabricantes, dentro dos limites operacionais e restrições por ele indicados, e operados por trabalhadores capacitados, qualificados ou habilitados para tais funções. Então, também, sempre respeitar a capacidade do trator, até tantos quilos que ele pode carregar, a máquina, ela é para esse tipo de colheita, ela é para esse tipo de terreno. Então, tudo que o fabricante recomenda, ele está recomendando para a segurança de todo mundo. Então, o ideal é seguir essas recomendações, né, operacionais, essas recomendações técnicas do fabricante, porque ele sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. E aí, esses trabalhadores que vão operar esses maquinários, então, eles têm que ser capacitados, qualificados ou habilitados para poder ser essas pessoas que vão ser os tratoristas, né, os operadores de máquina e tudo mais, porque ele tem que conhecer como funciona, além dele saber dirigir, ele tem que conhecer o equipamento que ele dirige. Dirigir um carro é uma coisa, dirigir trator é outra, dirigir máquina de colheita é outra coisa. Então, dependendo do equipamento, também se ele tiver treinamento para trator, beleza, treinamento de tratorista, ele aprendeu todas as regras, como que funciona, as proteções, dispositivos de segurança do trator, maravilha. Aí agora ele foi promovido, ele vai ser operador de máquina. Ele tem que receber outro treinamento, porque o trator é uma máquina, e a máquina de colher é outra máquina, né? Então, esses treinamentos tem que pensar que cada maquinário vai ter a sua especificação, e aí um treinamento de trator é diferente de um treinamento de máquina. E aí a gente tem as proteções, dispositivos e sistemas de segurança previsto nessa norma, deve integrar as máquinas desde a sua fabricação, não podendo ser considerado itens opcionais para quaisquer fins. Então, essas máquinas, elas já têm que vir com proteção de fábrica. Então, proteção em engrenagem, proteção no motor, proteção em correia, proteção de modo que ninguém consiga colocar a mão lá dentro, ou passar perto e ter a roupa puxada, né? Então, essas proteções, elas têm que integrar essas máquinas, e não sendo a proteção, não pode ser um item acessório, né? Então, não pode ser, eu quero uma máquina de colher algodão, mas não precisa das proteções, porque
vai ficar mais em conta, assim, as proteções. Então, não tem como ser dessa forma, você tem que comprar a máquina, né, com todos os dispositivos que é citado na norma e atender todos esses requisitos de segurança, além, obviamente, do treinamento de quem vai operar e quem vai fazer a manutenção também, por conta dos riscos, né, de aprisionamento de mão, de amputação, de cortes. Existe também para quem vai fazer a manutenção, um treinamento para quem vai fazer esse tipo de atividade. Aqui alguns exemplos, né? Essa de colher cana é a que a gente mais vê por aí, né? E fora o treinamento de quem vai operar a máquina, treinamento para quem vai operar o transbordo também, né? Quem vai ao lado aqui do maquinário, que vai colhendo a cana e vai despejando no transbordo. Então, aqui nesse outro carro também, ele está operando uma máquina, então ele também tem que receber um treinamento. E para o pessoal que circula no terreno, que não é para circular, mas às vezes tem gente andando lá no terreno, fazendo alguma outra coisa, treinar também, orientar esse pessoal do risco, né? Às vezes de dormir, termina o almoço, aquilo que a gente estava falando de manhã, de não ter um local adequado para se fazer refeição, então vai fazer refeição numa sombra de uma cana, ou vai dormir, igual aconteceu em Araras há um tempo atrás, tinha um trabalhador dormindo, e a máquina de cana passou por cima dele. Então, tem que ter todos esses cuidados também, né? Não é só quem está operando, quem está trabalhando ali ao redor também tem que receber orientação. Aqui a gente tem, né, por dentro do maquinário, o trabalhador com o capacete, com o colete. Aqui não é uma máquina agrícola, né? É uma máquina mais de construção civil, mas é só a questão dos equipamentos, tá vendo? Aqui ele precisa utilizar a luva, um coletinho para chamar atenção, para quando ele descer da máquina, todo mundo vê ele, né? Então, um colete refletivo, e o capacete, por conta dele bater a cabeça aqui dentro, ou sair e ter risco de queda ou bater a cabeça do lado de fora. Uma coisa que eu acho interessante falar também gente, queda de motorista de trator, queda de motorista de máquina, na hora de descer a escada da cabine para o chão. Como tem acidente com queda? Por quê? Quer saltar da cabine no chão, não quer descer pela escada. Então, parece bobagem, né? Mas os treinamentos, as orientações vão até desde o jeito que sobe na máquina, quanto ao jeito que desce. Quando a gente lida com pessoas, né, é muito difícil, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua formação já, a sua opinião formada, né, a sua vivência, a sua bagagem de vida. Então, às vezes, a vida toda fez assim, sempre deu certo, aí vai trabalhar num lugar que é cobrado, tudo isso, né, o jeito correto, tem que subir na máquina segurando pelo corrimão da escada de acesso à máquina, na hora de descer também tem que descer segurando no corrimão, não pode pular. Então, às vezes, você tem que mastigar tudo que você vai fazer no treinamento, pensar tudo o que pode acontecer com esse trabalhador e orientar passo a passo de tudo isso, inclusive essa questão de descer e subir da máquina, que seria tão óbvio, né, se a gente fosse pensar que seria o mínimo, mas nem sempre o mínimo é atingido, e aí você tem que ensinar, orientar o mínimo também. Passando para os secadores, então a gente tem, dependendo, né, do lugar que precisa secar grãos, por exemplo, a gente tem esses equipamentos chamados de secadores, que são materiais refratários, de calor, né, que distribui o calor, revestimento, tem que ter esse revestimento de material refratário, por dentro a distribuição do calor, e por fora tem que ser feita de um jeito que não emana tanto calor assim, para que o trabalhador não tenha uma queimadura, ou mesmo aquele calor radiante que vem do trabalhador, né, dele sentir, porque aquele calor radiante também faz mal.
Então, os secadores, eles devem, olha a palavrinha mágica, os secadores devem possuir revestimentos com material refratário e anteparos adequados, de forma a não gerar riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, já vou direto para os exemplos. Vamos aqui primeiro para esse exemplo. Observando essa imagem, já me dá até arrepio na coluna, né? Porque já começa pela estrutura do telhado. Né? A gente está vendo aqui, olha, né, como foi feito a cobertura, tudo de forma improvisada, é com certeza um lugar bem mais simples, mas de terra batida, escada de madeira, a escada diretamente no secador, pessoal descalço ou de chinelo, não consigo ver direito aqui, mas eu acho que deve estar pelo menos de chinelo, né? O trabalhador segurando aqui a escada para o outro, e esse aqui com o saco nas costas, olha o tamanho do saco, deve ter pelo menos uns 60 quilos aqui, mais ou menos, para despejar esse grão aqui dentro desse secador. Então, assim, sem a menor condição de segurança para o trabalhador em todos os quesitos, tanto na parte ergonômica, dele subir com esse saco nas costas, imagina quantas vezes sobe com esse saco, desce da escada, sobe com o saco, desce da escada, sobe com o saco. A escada não tem corrimão, a escada está encostada no próprio secador, ele não tem onde segurar, não tem um anteparo de segurança, ele pode encostar nesse secador e se queimar, né? E desmoronar esse telhado aí, meu Deus, que olha o jeito que foi construído. E aí a gente vem para essa outra imagem aqui e a gente tem uma outra realidade, né? Estrutura metálica, telhado aqui de zinco, os secadores todos com anteparos de segurança, de modo que o trabalhador não tenha contato com, com o secador, né? E aí o caminhão aqui fazendo o abastecimento desse secador. Então, provavelmente não é feito de forma manual, é feita de modo com um caminhão. Então, a gente tem uma outra realidade. Claro que aqui é muito maior, tem muito mais secador. Aqui só tem um. Mas, viu, as coisas que eu falei, não falei nada que é absurdamente custosa. Não é um investimento absurdo que tem que ser feito. Né? Você colocar aqui um anteparo de segurança, uma escada com corrimão, se a gente for pensar, não é uma estrutura tão cara. Teve dinheiro para comprar um secador, tem dinheiro para deixar o ambiente um pouco mais seguro para o trabalhador. Então, a norma, ela, como eu falei desde o início, ela é específica para esses trabalhos. Então, veja que os itens da NR, ela vai ao encontro das das peculiaridades que tem esse tipo de trabalho. Claro que ela é mais voltada para o campo, se vocês perceberem até agora, né, máquina agrícola, implemento agrícola, ferramenta manual, agora falando do secador, ela é bem mais voltada para o campo, mas ela é cheia de particularidade, então ela só vai falar de itens, ela só vai falar de requisitos e que de riscos, né, e medidas de proteção para trabalhos de campo. Tá? Uma pausa para água. E aí, falando dos secadores, agora a gente passa para os silos. Sempre vai aparecer a palavra deve, porque todas essas adequações que estão citadas na norma são obrigatórias para a segurança do trabalho. E o trabalho com silo, gente, é um trabalho, assim, extremamente perigoso, que sempre tem acidente. Geralmente os acidentes são com morte, porque o trabalhador ele é engolfado, já já eu vou explicar o que é engolfado, e, 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 e assim, é sempre coisas que poderiam ter sido evitadas de forma super fáceis, como eu estou batendo nessa tecla desde o começo, e não acontece, e aí sempre o resultado é o pior para o trabalhador. Então, no caso dos silos, a NR31, ela diz que eles devem ser adequadamente dimensionados
e construídos em solo com resistência compatível com as cargas de trabalho. Porque, por incrível que pareça, tem solo que tomba. Tem uma empresa em Tirapina que uma vez aconteceu isso, caiu em cima da cabine do caminhão, o motorista estava dentro do caminhão, ele morreu porque o silo tombou, né, e caiu em cima da carreta. Então, são acidentes, é o que eu falei, o caminhão, o motorista, né, será que ele tinha alguma orientação, de repente, de não ficar ali, estaciona o caminhão, se vai abastecer o caminhão, tem um lugar que ele tem que sair, ele possa ficar, ou ele não pode sair, ou esse silo foi feito de qualquer jeito, sem um projeto adequado, né, de um engenheiro civil, de um engenheiro mecânico, que pensaram na carga que esse silo ia suportar, quanto de grão teria lá dentro desse silo, será que aquele solo era o mais adequado para receber esse silo e receber essa quantidade? Né? E não só isso, eu vou comentar sobre outros acidentes também que acontecem com silos. Então, a gente tem aqui, né, o plantio, e aqui vários silos onde é feito o armazenamento desses grãos. Então, precisa ser projetado de uma forma que ele vai, né, o solo vai suportar essa quantidade de silos. Aqui a gente tem também outros exemplos de silos. E os silos, gente, como a norma diz, a NR33, que fala de espaço confinado, então ele não foi projetado para ocupação humana, permanente, né? E ele também tem a entrada e a saída é feita de forma dificultosa, não é fácil entrar e não é fácil sair. E o silo precisa passar por manutenção, precisa passar por limpeza, até mesmo a instalação, né, quando adquire o silo e o silo vai ser instalado. Para fazer essas atividades que eu disse a vocês, precisa de treinamento. Todo espaço confinado, trabalhador que vai executar qualquer atividade no espaço confinado precisa receber um treinamento específico, precisa ter EPIs específicos, além que envolve aqui trabalho em altura também, né, para ele entrar no silo. Então, envolve uma série de treinamentos, uma gestão de riscos, né, conforme a Vi já mencionou na primeira aula, que é justamente entender quais riscos que eu tenho, quais perigos que eu tenho, quais acidentes podem acontecer aqui. E eu vou prever, então, esses riscos, eu vou prever esses acidentes. Então, de imediato, a gente já consegue identificar risco de altura, né, e de espaço confinado. E aí eu sei que existem treinamentos de trabalho em altura, treinamentos para espaço confinado, EPI de trabalho em altura, EPI de espaço confinado. E o trabalhador, ele precisa ser capacitado e habilitado para realizar essa atividade com segurança. Hoje em dia, como eu já disse também, as coisas vêm melhorando, querendo ou não, né, as empresas elas foram se adequando, a cultura foi sendo, né, mais aprimorada, então o trabalho do campo, que antes realmente a gente via muitos e muitos acidentes, já deu uma diminuída na quantidade, ainda tem muitos, mas já deu uma diminuída. E quando eu estudava, né, os professores, eles, sempre professores que atuavam na área, e aí eles contavam vários acidentes. Então, assim, acidente com silo, tem acidente aqui na região, de trabalhador que já foi moído no silo, para você ter uma ideia, porque ele caiu lá dentro com o silo funcionando. Trabalhador que foi fazer manutenção no milho, e ele acabou sendo engolido pelo milho, e ele morreu engolfado, né? Ou seja, todo o milho entrou dentro dele e ele morreu ali. Queda do lado de fora, mesmo o trabalhador que caiu daqui de cima do silo e morreu. Queda do silo em cima do trabalhador. Então, são vários acidentes que aconteceram né, aqui na região. Todos esses que eu contei não foram aqui em São Carlos, foi na região de Tirapina. E para você ver da importância que é, né? Não só receber os EPIs adequados, como os treinamentos e o planejamento da atividade que vai ser executada. Então, é muito importante pensar nisso também.
E vocês, como técnico em agropecuária, vocês terem a responsabilidade, gente, de repente não deixar um trabalhador fazer nenhuma atividade dessas sem que ele seja treinado, não deixar fazer uma atividade dessas sem que para isso tenha um planejamento da atividade, né, uma análise preliminar de risco, que a gente chama, que é justamente fazer essa gestão de riscos antes da atividade ser executada, porque não são atividades habituais, não é um serviço que é feito todo dia. E aí, um serviço que não é feito todo dia, que não é habitual, as pessoas tendem a esquecer, não tem tanto, né, o traquejo do tipo de atividade, por isso que ela se torna uma atividade mais perigosa. Por isso tem que ter um cuidado maior sobre isso, para se evitar acidentes graves, ou mesmo acidentes, ou até acidentes fatais. Aí, passando aqui, a gente tem os acessos e vias de circulação, que a NR também, né, ela se preocupa como que é a circulação dos veículos dentro da propriedade rural, como que é a circulação dos trabalhadores dentro dessa propriedade rural, tem condição de segurança, né, para essas estradas, de circular os ônibus, de circular os maquinários, de circular o trator, de circular pessoas. Então, aqui nesse item da NR 31, ela diz que devem ser garantidos todas as vias de acesso e de circulação internos do estabelecimento em condições adequadas para trabalhadores e para veículos. Por que isso, gente? Sempre pensando na segurança também, né? Então, como que é a via de acesso à propriedade rural? Como que é a via de acesso até o campo? Então, os trabalhadores vão de veículo próprio, ou vão com o ônibus da empresa, chegam lá com o ônibus da empresa, ou vão de bicicleta, ou vão a pé. Então, tanto para os trabalhadores quanto para os veículos que circulam, essas vias de acesso, ela tem que ter as mínimas condições de segurança para que se evite acidentes com capotamento, né, com tombamento, a fim de que garanta a integridade física do trabalhador. Então, aqui, vamos imaginar que dentro da propriedade, né, condição aqui, ó, mesmo se chove, né, a forma como foi feito a estrada, o meio de circulação dentro da propriedade, é um local que todo mundo consegue circular, não é escorregadio, não tem buraco, é ampla, né, para que consiga, de repente, passar dois veículos, um indo, um voltando, consiga circular pessoas numa boa. A mesma coisa aqui, né? Imaginando o meio de acesso à propriedade, então a estrada está lisinha, não tem buraco, está bem aberta, né? Você vê o veículo que vem vindo, o veículo que está passando. Então, tanto para veículos quanto para trabalhadores, são vias que oferecem os requisitos mínimos de segurança, para que você consiga circular, para que você consiga trafegar com segurança, né, aliás, com o mínimo, né, de segurança que deve ser oferecido. Às vezes, o que a gente escuta por aí, né, tanto dos próprios empregadores, né, falando a respeito de, ai, mas é tanta coisa que tem que ser feita, mas é tanto dinheiro que tem que ser gasto, é tanto investimento. Então, mas aí que as pessoas esquecem, né? Se você tem uma propriedade, você contratou empregados, eles estão prestando um serviço para você. E aí você tem que garantir as condições mínimas para essas pessoas trabalharem para você sem que elas se matem, sem que elas morram, né? Sem que elas se acidentem. Então, todo empregador ele deve saber que quando ele vai montar uma empresa, quando ele vai abrir uma empresa, assim como ele tem que pagar imposto, tem que pagar tributo, tem que cumprir uma série de regrinhas, essas regrinhas também vão ser estendidas para a contratação de pessoas. E aí, entender que essas pessoas estarão sob a sua responsabilidade. A partir do momento que elas saem de casa, elas já estão sob a responsabilidade da empresa. Até elas voltarem para casa, elas estão sob a responsabilidade da empresa. Então, se a gente parar para pensar, é assim, algo muito, né, assustador. Vidas, muitas vidas estão sob a sua responsabilidade. E outras coisas que muitos encarregados,
supervisores, líderes de campo, né? Inclusive, vocês poderão ser essas pessoas também. São essas pessoas que, acontecendo um acidente, for comprovado que você agiu por negligência, agiu por imprudência ou por imperícia, você vai ser responsabilizado tanto penalmente quanto civilmente. Ou seja, se você é um encarregado, se você é um líder, se você é um gestor e tem pessoas sob a responsabilidade, a lei, primeira coisa, quem vai ser punido serão vocês. Serão essas pessoas que têm cargo de chefia. Isso tanto no Código Civil, né, de você ter que indenizar uma pessoa que você causou prejuízo, quanto no Código Penal, que tem dizendo, né, a respeito de você zelar pela vida do outro e quem causar lesão corporal, ou matar, ou expor a saúde ou a vida de outra pessoa, você pode você pode ir para a cadeia ou você pode responder criminalmente um processo. Muita gente acha que, de repente, é o técnico de segurança que vai responder, ou o engenheiro de segurança. Não. Eles só vão responder se realmente eles não fizeram nada para isso. Mas não tem ninguém sob a nossa responsabilidade. A gente não é chefe de ninguém, né? A gente não tem ninguém trabalhando para a gente. Então, os gestores, eles precisam se conscientizar disso. Então, quando um gestor, por exemplo, voltando a falar aqui do silo, né, dá uma ordem para o trabalhador realizar uma manutenção no silo, e esse gestor não treina, não capacita, não dá condição mínima de segurança para ele, esse trabalhador morre, ele vai ser responsabilizado, tanto penalmente, criminalmente, quanto civilmente. E a empresa também será responsabilizada. Então, todo cuidado é pouco em relação a isso. Então, finalizei, né, sobre as estradas e as áreas de circulação e de acesso. Vivian, tudo bem até aqui? Tudo bem. Maravilha. E aí, como se diz, esse chabu que é o transporte dos trabalhadores, né? A gente vê aí muitas condições precárias ainda de ônibus que levam os trabalhadores, ônibus todo detonado, quebrado, furado, com pneu careca, com vidro quebrado, sem cinto de segurança, muitas vezes sem assento, ou assento todo detonado, sem espuma, né, sem condição nenhuma de segurança para esse trabalhador. E aí a gente vê a norma dizendo, né, que tem que ser observada vários critérios de segurança, principalmente do transporte coletivo de trabalhador. E aí, no mínimo, tem que ser observado os seguintes itens. O veículo de transporte coletivo de passageiro tem que possuir autorização emitida pela autoridade de trânsito competente, ou seja, esse veículo é qual que é o órgão que cuida? Fugiu agora, gente. É a ANT ou não? A ANT? É a Agência Nacional do Transporte, não? Isso, meu bem, essa mesmo, isso mesmo, Vivi, a ANT. Eu estava aqui pensando e veio a de petróleo na minha cabeça, a ANP, mas é isso mesmo, a ANT. Esse é o órgão que regula, né, os veículos de passageiros aqui no Brasil, de caminhão e tudo mais. Então, para esse veículo poder transportar passageiros, primeiro de tudo, tem que ter uma autorização desse órgão, dessa ANT. Depois, tem que ter condição de transportar todos os passageiros sentados. Então, se são 20 lugares sentados, são 20 lugares sentados, não são 20 sentados e 10 em pé. Ser conduzido por motorista habilitado e devidamente identificado. Então, esse motorista, ele tem que ser habilitado para poder dirigir transporte coletivo, dirigir ônibus ou dirigir micro-ônibus, tem a categoria especial para isso. E ele também tem que ser devidamente identificado com o crachá, com o nome dele.
E também tem que possuir compartimento resistente e fixo para guardar as ferramentas e materiais separado dos passageiros. Porque imagina, você vai levar no ônibus enxada, facão, foice, cavadeira, né, pá, e aí essas ferramentas estão todas lá no ônibus, o ônibus dá uma freada brusca, ou o ônibus tomba, ou acontece alguma coisa, e essas ferramentas vão todas em cima dos trabalhadores. Às vezes, o ônibus, alguma coisa que aconteceu com o ônibus, nem seria tão grave. E aí, o fato dessas ferramentas estar todas espalhadas dentro do ônibus, pode ser que se torne grave por atingir, né, por estar solta, atingir algum trabalhador lá dentro desse ônibus. Então, o ônibus, ele tem que ter um compartimento, geralmente é embaixo, né, onde é o bagageiro do ônibus, igual o ônibus que a gente viaja, às vezes, de viagem de rodoviária, tem aquele compartimento em que vai as malas lá embaixo. Então, no ônibus que leva os trabalhadores rurais, a mesma coisa, um compartimento para guardar as ferramentas lá embaixo, separada dos trabalhadores. E até eu quero, né, eu gosto de enriquecer o conteúdo aqui, lembrando, não sei se a Vivian se lembra, de um acidente que teve recentemente, né, foi o ano passado, final do ano passado, de ônibus, de trabalhadores, não eram trabalhadores rurais, mas já teve acidente com um trabalhador rural, que estava levando os passageiros, né, de uma indústria de confecção, e aí o ônibus, ele bateu num caminhão que vinha vindo de frente e praticamente morreu todos os trabalhadores desse ônibus. E aí, quando você vai apurar os fatos, qual que é o principal fato? O ônibus não tinha autorização para circular, para levar os passageiros. Então, sabe, gente, lá vem de novo essa história. O mínimo do mínimo era possuir uma autorização da ANT para circular, para poder transportar passageiro, não tinha. Aí, se não tinha essa autorização, possivelmente o motorista também não era habilitado para dirigir ônibus, ou ele estava com o treinamento vencido, né? É sempre alguma coisa assim de relaxo que faz com que 40 e tantas pessoas faleçam, 40 e tantas famílias fiquem sem, né, as pessoas que amam, que amam ainda, e aí por conta de não ter autorização, motorista não ser capacitado, o que a gente vê muitas vezes é que o ônibus não tem a condição mínima, freio em ordem, pneus em ordem, isso é obrigação do proprietário, né, não poder circular com, a gente no nosso carro mesmo, você tem que estar sempre verificando esses itens, e aí o legal é criar um checklist, né, e treinar, orientar esses trabalhadores, até mesmo das máquinas, dos maquinários, de empilhadeira, de qualquer equipamento, criar um checklist e treinar esse trabalhador toda vez antes de operar o maquinário, antes de entrar no ônibus, de dirigir o ônibus, ele vai lá fazer a checagem. Pneus, né, se está em ordem, buzina, luz de ré, freio, cinto de segurança, faróis. Então, tem que criar um checklist de inspeção para todo dia você criar o hábito de fiscalizar aquilo. E as empresas, essas empresas mais exigentes, se a pessoa preenche o checklist por preencher, dizendo que está ok tudo, e acontece qualquer coisinha, vai lá investigar o acidente e vê que, por exemplo, o pneu estava careca e a pessoa colocou que o pneu estava bom, ela é demitida por justa causa, porque ela não cumpriu uma das atribuições que foi dada a ela, e de repente ela causou um acidente, e às vezes nem nela, às vezes causa em outra pessoa, né? Então, de novo, a tecla do treinamento, né, da orientação. E no caso do veículo para transportar os trabalhadores, no mínimo, observar e cumprir esses requisitos que eu acabei de falar para vocês, tá bom?
Professora, só uma observação, eu fui Sim. olhar ver se eu não tinha falado bobeira, a ANT, né? Eu não sei se tem ela mesma ou se é somente, porque eu só achei a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT, é isso mesmo, tá certo, Vivian. É TT, porque é transporte terrestre, porque existem outros tipos de transporte aqui no nosso país, né? O transporte ferroviário, o transporte fluviário de rio. Então, corrigindo a informação, tá certo. Só tem que acrescentar um T. A NTT é a Agência Reguladora dos Transportes Terrestres. Ou seja, minha gente, caminhão, ônibus para circular precisa da autorização dessa autoridade de trânsito, que é a autoridade competente para fornecer ou não a autorização para esses veículos transitarem. Vivian, obrigada por você ter pesquisado e complementado, porque minha cabeça não tem esse alcance mais. Imagine, a minha menos. Ah, você não sabe de nada, minha filha, das coisas que andam acontecendo. Ah, eu já tô pesquisando umas vitaminas já. Ai, depois você me fala, então, me manda no WhatsApp se você achar e funcionar, tá? Tá bom. Porque, olha, eu vou te... Gente, outro dia eu procurando a chave, desesperadamente, a chave do carro. E eu, meu Deus, não é possível, eu perdi essa chave do carro, perdi a chave do carro, procurei dentro da bolsa. Eu falei, vou ter que subir, porque eu acho que eu esqueci. A hora que eu olho, olha a chave do carro nessa mão. Tava com a argolinha enfiada nesse dedo aqui e eu procurando com a mão direita. Pois é, eu tava outro dia ligando para minha irmã que não achava meu celular, né? Eu tava conversando com ela de outro assunto, eu falei, nossa, preciso sair, não acho meu celular. Mas eu tava falando com ela, né? Acontece às vezes. Vídeo, gente, e essas reuniões online ou videochamada, a mesma coisa. Você não está no computador, você está fazendo do celular, né? Aí tá lá no suportinho o seu celular, aí você fica, cadê meu celular? Será que alguém mandou uma mensagem? Onde tá meu... Aí você fica meio desorientada na reunião e procurando o celular. Sim, ele está na sua frente, né? Você está falando por meio dele Porém, e você está procurando. é esse nível que tá. Eu falo que não tá fácil para ninguém. A minha tia fez isso outro dia, Vivian. Ai, gente, eu até passei mal de dar risada. A minha avó estava doente, elas estavam voltando do hospital. Aí ela parou para deixar uma outra tia, eu liguei, aí ela atendeu falando comigo. Aí, a hora que a minha outra tia desceu do carro lá, Silei, cadê meu celular, Silei? Onde? Gente, eu não sei onde eu deixei meu celular. Aí foi meio que nem aconteceu com você. Aí minha outra tia, você tá falando dele? Olha aí ele na sua Exato, mão. igualzinho. Gente, olha, a Quer coisa tá. ter e Não, verifica a porta, se fechou a porta, se trancou o carro, isso aí já é pros fracos, entendeu? Nós já ah, estamos no não, nível mais imagina, isso aí tá avançado. ultrapassado. Imagina, isso aí, é porque você falou, é para os fracos mesmo. Isso aí é toque, não, nem, nem vem ao caso. Bom, voltando aqui, né? Então, no caso do transporte, a gente tem que oferecer o mínimo de condição, né, de segurança, tanto dentro do ônibus quanto fora, para as outras pessoas também. E a questão operacional, a questão técnica também, do motor, do freio, da luz de ré, né, que a gente estava falando. E aí, aqui algumas situações, né? Aqui essa imagem já fala por si, parece bobagem, parece que a gente não vê isso, mas a gente vê, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, lugares, né, que ainda praticam esse tipo de situação, vamos dizer assim. E para que ter um ônibus, para que pagar um ônibus, se a gente pode economizar e a mesma máquina que já faz o serviço levar os trabalhadores, né? Imagina, o ônibus é para os fracos também, o negócio é ir de máquina. E aí, olha aqui que segurança que pode ser oferecida, né? Conforto, né? Conforto é uma coisa que já está distraída aqui da foto. Mas a segurança, ó, o trabalhador aqui, olha, se ele, sei lá, dá uma bobeira nele, passa por cima, a mesma coisa aqui, passa num buraco,
no morrinho aqui, já cai para frente, a máquina passa em cima. E o pior que é uma imagem assim, é aquela história de novo, né? De achar que isso não acontece, mas infelizmente isso acontece muito e é super atual, infelizmente. E por outro lado, aqui um ônibus do jeito que ele tem que ser, sinalizado, assentos, né, o cinto de segurança está em boas condições, todos os de ré, de freio, farol, pneu, compartimento para guardar as ferramentas aqui embaixo, o vidro, todos os vidros íntegros, consegue abrir, consegue fechar para melhor conforto do trabalhador. Então, são requisitos básicos de segurança que têm que ser atendidos, não só para conforto do trabalhador, não precisa ser o ônibus mais top de linha, né, mas também não o mais perigoso. E falando do transporte de cargas também, que a gente tem muito, né, na área do campo, na área rural, na agroindústria, o uso de caminhões para carregar, né, para escoar a produção. Então, a NR31, ela também trata dessa questão por ser algo específico desse tipo de atividade, dessa área. E aí, o que nós temos aqui? Então, método de carregamento e descarregamento de caminhões deve ser compatível com o tipo de carroceria utilizado, devendo ser observadas condições de segurança durante a operação. Isso a gente via muito nas estradas, principalmente essas estradas vicinais, né? Estradinhas que ligam uma cidade na outra, sem ser rodovia. A questão de caminhões transportando grãos, ou transportando areia, ou transportando madeira, frutas, até mesmo cana-de-açúcar, de maneira irregular. E aí a carroceria, ela não é feita para aquela carga, às vezes, e ela oferecia tanto risco para o trabalhador, para o motorista do caminhão, que aquele caminhão podia tombar, quanto para quem está na pista, né, está na rodovia, está na estrada, de ir atrás desse caminhão e escapar cana, escapar laranja, areia, madeira, e causar um acidente grave. Né? Então, o método de carregar e descarregar tem que ser compatível com o tipo de carroceria que vai ser utilizado, e também a carroceria, ela tem que ser adequada para o tipo é isso que eu estou falando, né? A carroceria, ela seria adequada para o tipo de produto que ela vai transportar. Aqui eu tenho um exemplo, olha, então a gente tem aqui o caminhão com a lona, tampando totalmente a carga, né? Então, se for uma fruta, alguma coisa do tipo, não vai ter o risco dessa fruta cair no meio da estrada, dessa carroceria abrir, se soltar. Por quê? Está adequada tanto para carregar quanto para descarregar. No caso de carregar também, qual o cuidado tem que se ter para carregar ou para descarregar? Vai ter trabalhador que vai ficar aqui em cima. Gente, subir e descer de caminhão, tem trabalhador que morre. Parece bobagem, né? Nossa, mas o caminhão era baixinho. Se passou de 2 metros de altura, a empresa ela tem que garantir que aquele trabalhador vai ter que utilizar um cinto de segurança para risco de queda de altura, porque existe estudos, existe comprovação de que um tombo acima de 2 metros já é um tombo que pode causar risco de morte. E eu digo até mais: existem quedas, existem relatos, existem acidentes de quedas de menos de 2 metros, de 1,5 metro, às vezes até de 1,20 m, em que o trabalhador caiu do caminhão, bateu a cabeça e morreu. Então, assim, todo cuidado é pouco. Hoje existem aquelas linhas de vida móvel que você tem, que você leva para os lugares, né? Então, não tem onde colocar a gente chama de linha de vida, né? Aquele cabo de aço, onde você engata e fica andando. Mas existem agora aquelas estruturas já prontas com cabo de aço, que você vai ter que descarregar ou carregar o caminhão de forma que o trabalhador tenha que subir ou descer,
e aí consegue utilizar esse equipamento, e o trabalhador consegue ancorar o cinto dele nesse cabo, e caso ele escorregue, caso ele caia, ele vai ficar pendurado e ele não vai sofrer a queda. Então, precisa ter esse cuidado também no caso de carregamento e descarregamento manual. E aqui, no desenhinho aqui ao lado, a questão de carregar, né, de forma inadequada os produtos, então, que vão ser escoados. Então, a gente tem aqui a madeira, as toras de madeira, e aí não está amarrada, né, está sendo transportada aqui pela carroceria, e aí na hora que o trator subiu uma pequena ladeira, as toras já começaram a deslizar. Então, o risco que é para quem está fazendo o transporte e para quem também está vindo atrás no veículo traseiro, né? O risco de uma tora bater no para-brisa, ir para cima do veículo, fazer com que o motorista se assuste, capotar esse veículo. Então, tudo cuidado é pouco, né? E as pessoas têm que ter a consciência de fazer as atividades com o mínimo de segurança possível. Seguindo aqui, outra atividade que a gente tem na agroindústria é o trabalho com os animais. A gente até viu nas imagens que a gente tem lá no comecinho, né, na primeira aula, que eu coloquei da agropecuária, e eu coloquei uma foto de um pasto com gado e outro pasto com ovelhas. Então, nas atividades de pecuária, que sempre vão ter os animais, e a gente falou dessa questão do manuseio, né, da lida com os animais serem racionais e eles tomarem várias atitudes que a gente não está esperando, que eles tomam por instinto. E aí, no caso da NR31, ela fala também desse cuidado, né? Então, ela cita também essa particularidade do trabalho do campo, quando o trabalho é voltado para a pecuária. Então, o empregador rural ou equiparado, ele deve garantir medidas de segurança quanto todas as etapas do processo de trabalho com animais e instalações dos locais desse tipo de trabalho. Porque o animal, além de ele estar no campo, né, e aí quem vai alimentar esse animal, quem vai fazer a manutenção do pasto, tem a questão da vacinação desse animal, se vai transportar esse animal, fazer o carregamento desse animal, fazer o descarregamento desse animal, nos abates, né, no caso do frigorífico, que aí já sai um pouquinho da NR31, mas aí quando chega esse animal para o abate, então, esse trabalho com os animais envolve todo esse cuidado, e a NR31, ela fala, né, que o empregador, ele tem que garantir medidas em todas as etapas do processo com os animais. Então, não é só o animal que está no campo e o trabalhador que vai lidar com esse animal no campo, só ele é protegido. Não, todos os processos de atividade em que tem a presença de animais, a empresa tem que garantir medidas de proteção ao trabalhador. Eu coloquei até duas imagens mais ou menos aqui, para a gente ter uma noção, né? Então, aqui um exemplo, está vacinando o gado. Beleza, fez a cerquinha aqui, né? O gado vem daqui, entra dentro do corredor, vai passando, o trabalhador não tem contato com esse gado, e aí não tem o risco de tomar um coice, uma chifrada, uma cabeçada. Porém, gente, olha a ergonomia desse trabalhador, imagina ficar o dia inteiro vacinando animal aqui, vai chegar no final do dia, esse trabalhador vai estar todo estrupiado, né? Porque ele está debruçado aqui em cima do corredor, não tem uma proteção contra sol ou contra chuva para ele, e a postura, né? A inclinação aqui do tronco, o jeito que ele está fazendo a vacinação dos animais. Então, quando eu quero dizer proteção do trabalhador, voltado para o trato dos animais, eu quero dizer toda a proteção do trabalhador, não ter risco do contato dele com o animal, mas na atividade que ele está desenvolvendo, envolvendo o cuidado com os animais, ele também ter proteção garantida de tudo que está envolvendo a atividade dele. E aqui no caso dos animaizinhos aqui, né, onde
eles ficam transitando, aí o xixi, o cocô, limpar aqui. Então, o empregador garantir que os trabalhadores que vão fazer a manutenção, que vão fazer a lida com esses animais, ter a cerca, né, tudo fechado, ter um local para levar esses animais para a hora que for fazer a lavagem, a limpeza do local, esses animais não tá junto com os trabalhadores, de modo que às vezes os animais vão se assustar, né, e aí eles podem reagir de forma inesperada, machucando o trabalhador. Então, assim como no campo, na parte da agricultura, que a gente estava mais vendo, né, bastante situação voltada para agricultura ou silvicultura, exploração florestal, no quesito pecuária, a gente tem esse risco particular, que é a lida com o animal. E aí a NR31 falar que o empregador deve garantir todas as medidas das etapas do processo da lida com os animais. Belezinha, Vivian? Opa, belezinha. Já teve alguma experiência de trabalho com animal? Infelizmente, não. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas eu acho melhor não, porque está sendo gravada a aula, então eu acho melhor não deixar. Você vai deixar quieto? Deixa a interpretação no ar, entendeu? Tá bom, vamos deixar. Mas uma coisa que eu amava quando eu fazia estágio na Embrapa era justamente por estar sempre muito perto dos animais, e era sempre muito gostoso. Mesmo, né, o risco, né, assim, lá tinha, né, gado e tinha cavalo, tinha gado e tinha ovelha. Deixa eu ver. Eram esses três que tinham lá. Mas é um trabalho diferente mesmo, né? Só de você estar ali na natureza, de você estar perto deles, mesmo às vezes o risco que tem, né, dele se assustar e vir para cima de você, mas no caso ele age por instinto, né? Ele está se protegendo. Você está sendo uma ameaça para ele, não ele sendo uma ameaça para você. É que eles são brucutu e aí eles acabam machucando por conta disso. Sim. Mas, nossa, gente, que delícia que é. Eu fui muito feliz. Eu fiquei quase um ano fazendo estágio. Eu adorava. Eu mandei e-mail para eles para ver se eu consigo fazer, né? Uhum. Mas agora com a pandemia, tudo, ninguém me respondeu. Não sei, né? Vou tentar mais uma vez. Eu acho que tenta mais uma vez. Porque os trabalhos de escritório estão tudo em casa, está tudo home office. E só está funcionando o essencial mesmo, que é alimentar os animais, né? Vamos Tá ver. tudo bem, mas não custa tentar, né? Eu acho que eu já interpretei a piadinha que você ia fazer, viu? Tá ótimo. Eu imagino que sim. Imagino que sim. Mas deixemos para lá essa questão, né? Outra coisa muito importante da NR31, que a gente tem muito no campo, é os fatores climáticos e os fatores topográficos, né? Dependendo da região que a gente tem terrenos com muito declives. Quem já foi para a região de Minas Gerais, né, ali no sul de Minas, principalmente, gente, a plantação de café, você vê aquela plantação de café, aqueles morros, né, cheio de café, aqueles declives, você fala, nossa, como que a pessoa vai passar ali, né, para colher o café, como que vai ser? Mas já é tudo adaptado, tudo feito de maneira que tem que ser observado isso, né? Eu vi recentemente, Josi, e nossa, eu fiquei assim abismada. Eu falei, nossa, aqui em São Paulo o pessoal fala, a área de morro é inútil, né? Não serve para nada. E o povo plantou café em tudo quanto é canto do morro. Você foi para que cidade, Caconde? Caconde, Poços, né? Passa tudo por lá. Isso mesmo. Eu ia falar de Caconde agora, que foi onde eu fiquei mais abismada. É isso que você falou. Aqui não aproveita e lá tem café em qualquer pé de morro e topo de morro, né? Eles aproveitam todo o espaço, até mesmo porque a região ali do sul de Minas é uma região muito montanhosa, né? E aí eles aproveitam, e aí todo o cuidado em relação a esses declives é muito importante, por conta de tombar maquinário, tombar trator, trabalhador deslizar, né? Então, assim, a NR31, ela fala também que o empregador, ele tem que adotar
né, ele deve adotar as medidas de proteção para minimizar esses impactos sobre a segurança e a saúde do trabalhador nas atividades em terrenos acidentados e orientar os seus empregados quanto aos procedimentos a serem adotados na ocorrência de condições climáticas desfavoráveis. Então, falando agora só da topografia, então, terrenos muito acidentados, né, terrenos com muito declive, então, o empregador ele tem que treinar, ele tem que orientar todos os empregados que vão circular naquela área, tanto os que vão operar a máquina e implemento, quanto os que não vão operar, de todos os cuidados que tem que se certificar, a forma correta de fazer a atividade, né, para evitar acidentes desse tipo, com tombamento, com capotamento, com quedas, deslize e tudo mais. E, fora isso, outra questão que tem é quando o trabalhador está no campo, ele está totalmente desprotegido, né? Ele está a céu aberto. E coisas que podem acontecer, como chuvas, tempestades, temporal, é a descarga elétrica, né? O relâmpago, o raio. Então, esse trabalhador, ele também tem que ser orientado no caso de não tiver como vir embora do campo, porque ou é muito longe, ou ele está ficando por lá, dormindo em alojamento, sei lá, ele entender quando é que ele tem que deixar a atividade dele por conta de alguma mudança climática que está acontecendo, e ele se proteger daquela mudança, de modo com que ele não fique exposto nem à chuva, lógico, ele pode pegar uma gripe, pode ficar doente, uma pneumonia, ou mesmo a questão de estar exposto a relâmpago, né? Quando você está no campo, que foi o que eu expliquei na aula passada, se é tudo campo aberto, você estando ali, você é o ponto mais alto que tem. E o relâmpago, ele sempre procura um ponto alto para descarregar. Por isso que muitas vezes ele descarrega em árvores. Então, nunca se abrigar em árvores, você tem que orientar isso para o trabalhador, porque a árvore vai ser o ponto mais alto e o relâmpago vai descarregar naquela árvore. Então, ir para dentro do veículo, ir para dentro do ônibus, né? Ou se tiver um ranchinho, procurar um ranchinho para se abrigar. Então, tanto o trabalhador, ele deve receber a orientação para as condições climáticas, quando essas ficarem desfavoráveis, dele saber como e onde se proteger, como também como ele deve proceder num terreno muito inclinado, num terreno muito acidentado, qual é a maneira correta dele realizar as atividades de trabalho dele para evitar, né, vários tipos de acidentes que podem acontecer no campo. Então, exemplos aqui, né? Aqui, ó, Vivian, do que a gente falou, né? Os morros e a plantação nesses morros, desde cima até lá embaixo, né? Mas aí já é feito de um jeito que as máquinas consigam passar por aqui. Então, a questão dos ranchinhos espalhados, para o caso de uma tempestade, o trabalhador ter onde se abrigar, às vezes não tem ranchinho, mas ter o ônibus próximo, para que esses trabalhadores possam ir para o ônibus e ficar em segurança enquanto não passar, né, a tempestade. E aqui também, né, então a questão do terreno aqui não é nem tanto acidentado assim, mas a gente tem um trator circulando por aqui, então a maneira correta de circular com esse trator, a forma de dirigir nesse terreno, para evitar acidentes com tombamento, capotamento. Ai, minha garganta tá ardendo, gente. Agora acabou a água, não tem quem busca, eu tô sozinha aqui em casa. Pode pegar, professora, imagina. Ai, eu vou pegar rapidinho, tá? Ô, louco. Porque tá ressecada a minha garganta. Esse tempo tá seco também, né? Já volto. Prontinho, voltei. A gente já viu sobre os EPIs,
mas a NR31, ela também cita, né, dentro da NR31, que é obrigatório o fornecimento dos EPIs de forma gratuita para todos os trabalhadores. E aí, sempre respeitando, né, se for fornecer o equipamento, a questão do treinamento que a gente já viu, né, então treinar, orientar os trabalhadores de forma correta, quanto ao uso, a guarda, a manutenção, a higienização, e fornecer o equipamento de proteção individual adequado ao risco que o trabalhador estará exposto. Então, se ele vai estar exposto, por exemplo, ao sol, lembrar de proteger ele dos raios solares, boné, toca árabe, óculos de sol escuro, bloqueador solar, camisa de manga comprida. Então, conforme o risco que o trabalhador vai estar exposto, o EPI adequado para aquele risco. Então, aqui alguns, né, eu coloquei uns diferentinhos daqueles que a gente já tinha visto, mas a questão da bota, olha, com proteção aqui, por conta de picada de cobra ou de outros animais peçonhentos, roupa de manga comprida, calça e camisa comprida, luva, no caso, respirador, por conta até da poeira do mato, óculos de sol, touca árabe, aqui, trabalhador fazendo aplicação manual de agrotóxico, aquela roupinha que a gente já viu, né? No caso, ele está com avental por cima da roupa, avental hidrorrepelente, o calçado, a calça, mangote, para não espirrar, luva, boné toca árabe, óculos, respirador com filtro químico. Então, sempre o EPI ele vai ter que ser adequado para o risco do trabalhador. O risco vai depender da atividade que esse trabalhador vai realizar no campo. As edificações rurais. Então, aí nós temos as estruturas rurais que existem no campo. Os armazéns, os silos, os depósitos, todos eles devem ser projetados, executados e mantidos para suportar as cargas permanentes e móveis a que se destinam. Então, a mesma coisa que a gente viu lá no silo, né, que o silo ele tem que ser projetado de forma que o solo vai comportar o tanto de carga que vai ter dentro daquele silo, os armazéns, os depósitos, eles também têm que ser projetados para suportar as cargas que vão ficar dentro desses depósitos, né? Então, tipo de piso que vai ser projetado, a estrutura, vai fazer um depósito para armazenar sacas de milho. Esse depósito, ele vai suportar a quantidade de milho que vai ter lá dentro, né? As estruturas vão suportar, o solo vai suportar. Tudo isso tem que ser desenvolvido por engenheiro, né? Não dá para fazer um depósito, um armazém de qualquer jeito, botar um monte de carga lá dentro e esse armazém não suportar. Ou, de repente, não ser o material apropriado para o tipo de produto que vai ser armazenado lá dentro. Nem, por exemplo, o açúcar. O açúcar, gente, ele pega fogo, né? Ele tem álcool. E aí, dependendo de como ele é armazenado, ele pode chegar numa determinada temperatura e ele vai pegar fogo sozinho. E aí, como que é esse depósito? A estrutura é de madeira, né? Tudo de madeira lá dentro, vai queimar rapidinho e já era o depósito. Então, a forma como esses barracões, esses galpões, esses depósitos, né, esses armazéns vão ser construídos, também tem que seguir essa regra básica do combate a incêndio, né, ele ser projetado de uma forma para não ser consumido pelo fogo, caso aconteça algum princípio de incêndio, até mesmo incêndio, que é já quando o fogo sai do controle. Então, a gente tem... Opa, aqui não tem nenhuma fotinho. Eu ia pôr uma fotinho, mas aí é só mesmo essa questão de projetar, né, de modo que as cargas sejam suportadas. Com relação à instalação elétrica, o mesmo cuidado. A gente tem uma norma, que é a NR10, que ela trata, né, de todo o processo de segurança de quem vai fazer manutenção em rede elétrica.
Então, aqui falando das redes elétricas, voltada para a NR31, todas essas instalações elétricas, elas devem ser também projetadas, executadas e mantidas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos do choque elétrico e outros tipos de acidentes. Então, nesse caso aqui da NR31, não só para quem vai fazer a manutenção na rede elétrica, mas quem circula no campo, né? Existe fio de alta tensão no campo, então você está passando com um maquinário lá muito grande, tem uma rede elétrica, a hora que o maquinário passa, bate nessa rede elétrica, e aí a gente tem um acidente com choque elétrico, o trabalhador vem até a falecer por conta disso. Ou escapa um fio, né? Ou tem fio desencapado, o pessoal está no campo, tem contato com algum poste de rede elétrica. Então, no caso da área rural, não só o pessoal da manutenção, como eu disse, mas o pessoal que circula no campo, e se tem, né, rede elétrica no campo, todos os cuidados, tem que ser cercado de todos os cuidados para que não haja nenhum acidente, nenhuma exposição, nenhum perigo perante o choque elétrico. As áreas de vivência, que a gente estava comentando no início da aula hoje de manhã, né, que muitos lugares não têm um local para o trabalhador fazer a sua refeição, fazer as suas necessidades fisiológicas, ou até mesmo um local para que ele possa se sentar, né, com um mínimo de conforto para descansar depois do almoço, um local para que ele consiga tomar uma água fresca. Então, a NR31, ela fala dessa obrigação que o empregador tem de disponibilizar essas áreas de vivência para os trabalhadores do campo. E aí, o que a gente tem aqui? Esse empregador, ele tem que disponibilizar instalações sanitárias, ou seja, banheiros, né? Ou ele vai construir banheiro espalhado pela área de cultivo, ou vai ser banheiro químico, que é uma carretinha, até tem uma carretinha, a carretinha vai atrás do ônibus, aí onde o ônibus parar, arruma a carretinha do sanitário, lembrando, né, de ter sanitário feminino e masculino, a norma fala que tem que ser separado por sexo, no momento que a gente tem é feminino e masculino, eu não vou nem entrar em outras questões de gênero, mas a norma, ela fala desse jeito, tem que ter um local para o trabalhador realizar a refeição. Então, muitas empresas também já fazem, né? Quando é muito longe a área de colheita, e aí não dá para ter um refeitório na sede da fazenda. E aí, então, o ônibus, ele se transforma numa área de refeição. Dá para puxar um toldinho, pega-se as mesas, as cadeiras, faz sombra, o trabalhador consegue se alimentar ali, tem lugar para jogar o lixo, tem água potável, lugar para ele beber, né? Só que aí, no caso, a comida dele, quando foi para lá, tem que ser armazenada num local que consiga conservar o alimento. Senão, ele vai de manhãzinha. Até a hora dele almoçar, aquela comida vai ter estragada, né? Então, nesse caso, o ônibus ele tem que ser adaptado de uma forma que ele consiga levar a refeição e preservar essa refeição. Se o trabalhador ele tem que dormir no estabelecimento, né, entre uma jornada e outra, então ele não vai voltar para casa, tem que ter um alojamento para que ele possa ficar. Então tem que ter um local com cama, a empresa tem que fornecer roupa de cama para esse trabalhador, fornecer todas as condições para que ele possa, né, ficar alojado. Inclusive, aí nesse caso, para ele ter um local adequado para ele preparar os alimentos nesse alojamento, então tem que ter uma cozinha e uma lavanderia para que ele possa lavar as roupas dele enquanto ele permanecer nesse alojamento. No caso, gente, a empresa rural, ela também vai ter uma lavanderia para lavar as roupas sujas de agrotóxico. O trabalhador, ele não pode ir embora, né, a roupa que ele usar para pulverizar, a roupa que ele usar para passar o defensivo agrícola, ele não pode ir embora para casa com essa roupa. Então, tem o local, o vestiário, que ele vai lá, ele vai tirar de forma correta, que ele vai receber treinamento para fazer a retirada dessa roupa, né, desses EPIs, vai jogar no cesto, a pessoa responsável por fazer a lavagem,
ela também tem que estar utilizando EPI, e aí ela vai colocar, né, nas máquinas de lavar, nas centrífugas e tudo mais, para fazer a lavagem da roupa do trabalhador. Então, é responsabilidade da empresa fazer a higiene desse tipo de roupa, para evitar que ele vá embora com essa roupa e contamine tudo dentro da casa dele, né? Por isso, então, que a norma exige que seja feita dessa forma. Quando a área de colheita, de plantio, né, a área rural é perto da sede, muitas fazendas, elas optam por ter os sanitários ali, ter aliás, o refeitório ali, né, porque aí o ônibus vai de manhã, volta para o almoço, o pessoal almoça, descansa ali mesmo, e depois à tarde vai o ônibus de novo para a área do campo, termina de trabalhar e depois o ônibus traz o pessoal de volta. Agora, quando não tem essa opção, então aí precisa ter todas essas instalações no campo para que o trabalhador faça as refeições lá. E a questão do banheiro, aí não dá para esperar, né? De manhã até a hora do almoço para vir fazer a necessidade na sede. Então, no caso do banheiro, tem que ir um banheirinho junto, ou construir banheiros espalhados pela área do campo. Então, a gente tem aqui, olha, o ônibus que vira, né? Não dá para ver direito na imagem, mas tem um toldinho aqui, que o toldo é branco. As mesinhas, os banquinhos, então, local que os trabalhadores consigam fazer a refeição. Lixinho para guardar o resto de comida, né? Vários lixinhos para jogar fora a comida. Água potável que tem que ter, com copo descartável, ou cada um ter a sua canequinha. E o que é importante também, gente? Muitas empresas, né, que fazem isso, se o trabalhador for pego fora daqui, fazendo refeição em outro lugar, ele recebe até uma advertência, ele recebe até uma punição, porque não pode, por conta do risco de ser picado por algum animal, ou de repente são turnos, o maquinário continua funcionando no campo, o trabalhador cochila, a máquina passa em cima desse trabalhador, e por questão de higiene, dele se contaminar, né, fazer a refeição em qualquer lugar. Então, se a empresa está fornecendo um local adequado para fazer a refeição, ele tem a obrigatoriedade de fazer a refeição no local que a empresa está oferecendo. Aqui a gente tem o sanitário, né? Então, aqui de um lado é um banheiro masculino ou feminino, desse lado aqui também masculino ou feminino. Tem a caixinha d'água aqui, olha, tem a carretinha, engata atrás do ônibus e leva para qualquer lugar que as pessoas forem. Chega lá no lugar, ó, faz o calçamento, tira do ônibus, bota a carretinha lá e o pessoal tem o mínimo, né, de higiene para fazer as suas necessidades. E depois a empresa vem coletar, ela leva embora os dejetos que ficam armazenados aqui embaixo, porque aí também não pode soltar o esgoto no campo, né? Tem todo o processo de fazer da forma correta. E finalizando, hoje finalizamos mais cedo, aqui todas as referências bibliográficas, né, de onde eu tirei todo o material para fazer a apresentação dessas aulas que nós estudamos hoje. Então, esse foi o conteúdo de segurança do trabalho que nós abordamos desde a aula passada. Hoje, mais especificamente, nós falamos sobre a NR31, então, que é uma norma regulamentadora voltada para as atividades de campo, e que existem todas essas especificidades, né, que a gente viu no trabalho no campo, e aí a norma, ela vai atendendo aos requisitos de acordo com os riscos que podem advir desse tipo de atividade, e inclusive a questão que até foge às vezes da atividade, mas o transporte desses trabalhadores, a área de vivência desses trabalhadores, né, que também tem que ser atendido, porque eles estão a serviço da empresa, eles estão trabalhando para você, no caso o empregador, trabalhando para o empregador, e o empregador, ele tem a obrigação legal de adequar e garantir, né, os requisitos mínimos de conforto, higiene e segurança e saúde do trabalho, tá bom? Vivian, considerações, dúvidas, perguntas a respeito do que a gente conversou agora à tarde?
Acho que não. Acho que tá tudo em ordem. Algum comentário, alguma consideração a respeito do que foi estudado? Na verdade, eu só fiquei pensando nos acidentes, né? Conforme você foi contando, eu também fui lembrando de algumas coisas, que nem do caminhão de tora, né? Nossa, eu fiquei sabendo uma vez de um acidente e hoje eu sempre mantenho distância, ou eu Uhum, procuro já passar logo o é, caminhão, ou deixar ficar longe, né? é Então, isso você mesmo. querendo ou não, o que você fica sabendo, você acaba ficando um pouco com medo, né? E Mas acaba é, tomando mais cuidado. sim, porque se aconteceu com aquela pessoa, por que não pode acontecer com você, né? Eu falo, a gente não Exatamente. está blindado, não significa que aconteceu uma vez, nunca mais vai É, acontecer. E quanto lembrei que mais a gente toma conhecimento, mais a gente se protege, né? Por isso que é com importante, que nem a certeza. aula de hoje, segurança do trabalho eu acho super importante, porque a gente começou falando na aula passada que a gente não se reconhece como trabalhador muitas vezes, né? É verdade. E aí a gente não sabe de tudo que tem que ser feito para a gente ter um ambiente saudável, um ambiente seguro, que você possa Exatamente. trabalhar com segurança. E a partir do momento que você toma conhecimento, até coisas que você pode evitar de se expor desnecessariamente ao risco, né, a perigos. Por isso que eu falo, todo conhecimento é valioso. Com certeza. Ele nunca vai ser E, perdido, porque você e, sempre vai se tornar uma pessoa melhor quando você tem conhecimento das coisas. e é importante também a questão de sempre fazer o treinamento, né? De sempre lembrar, né? Porque a tendência realmente no dia a dia, no automático do dia a dia, é você relaxar, né? Então, por isso Não, que é isso é sempre natural bom. do ser humano, né? Todo Sim, ser humano é assim. Você pega o hábito, dirigir mesmo. Eu sempre fui muito prudente com o veículo. Eu perdi um primo, ele tinha 19 anos quando ele faleceu de acidente de carro. Foi muito sentido pela minha família, é sentido até hoje. Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado, sou muito prudente no trânsito. Só que a tendência é você se acostumar. Então, você tira a carta, no começo você tem aquele medo, né? Você anda devagarinho, para na esquina, olha dos dois lados, depois vai, para, puxa o freio de mão, toma todo o cuidado. À medida que você vai dirigindo, você vai ganhando conhecimento, você vai aprendendo, você vai ganhando confiança. A maioria das pessoas que eu conheço tendem a relaxar. Não põe cinto, não dá seta, excesso de velocidade, não para na esquina porque eu não vi farol, não está vindo carro nenhum. Então, assim, é do ser humano. E no trabalho, na segurança do trabalho, não é diferente. Então, voltando para o trabalhador do campo, é, treinar esse trabalhador só quando ele entra, depois ele vai trabalhar lá na atividade dele, ele vai ganhando confiança, ele vai fazendo do jeito dele, e ele vai esquecendo a forma correta de fazer. Então, é importante esses treinamentos serem periódicos, né? Sempre acontecer, para sempre estar lembrando o trabalhador de qual que é a forma correta que tem que ser executada a atividade. Criar procedimento também é muito importante, né? E aí, lógico, você tem que treinar o trabalhador desses procedimentos. Porque se ele sair desse procedimento e ele sofrer um acidente de trabalho, ele que desrespeitou aquela norma que a empresa criou, né? Então, é interessante que você padronize. Quanto mais padronizado, mais chance tem de segurança e mais chance tem de sair o produto com qualidade, porque sempre vai ser feito da mesma forma, né? Os fast foods da vida, aí vamos ao exemplo do McDonald's. Tudo é padronizado. Se você comer um Mac aqui em São Paulo, comer na Bahia, comer no Rio Grande do Sul, vai ser o mesmo Mac, porque é tudo padronizado os processos, é tudo feito do mesmo jeito, né? Primeiro pede, depois já vai, faz isso, faz aquilo lá, sai o lanche. Então, isso é padronização. Você ganha qualidade e você ganha tempo no processo. E as empresas que padronizam, mesmo no campo, dá para padronizar. Ah, vai dirigir o trator, vai aplicar agrotóxico. Qual que é o passo a passo de fazer a aplicação do agrotóxico? Ah, é assim, 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 assim. Então, padronizou, você tem que seguir aquele passo a passo. Se você seguir, a chance de algo dar errado é muito menor. E a chance da atividade
ser mais rápida, porque está padronizado, eu sei tudo que eu tenho que fazer, a ordem que eu tenho que fazer, a qualidade do serviço e o tempo que eu vou desperdiçar, né, vai ser bem menor. Então, é interessante que todo mundo vai adquirindo, a gente não era acostumado, a gente não é acostumado com isso. Mas as empresas, muitas empresas, até algumas pequenas, têm optado por seguir a padronização e está dando certo, e eles estão lucrando mais também com esse exemplo da padronização, né? Sim. Na minha empresa, né, só compartilhando, Sim. Não tem esse treinamento, né, dessa maneira, lógico, que é outro segmento, né, que é TI, né, de sistemas, mas tem uma vez por ano um quiz, né, um questionário que você responde acho que mais de 30 perguntas, tudo relacionado à segurança, né, da informação, né, a ética também, né, entrou alguém de boa aparência e deu em cima de você, não sei o quê. Mas isso envolve também, envolve segurança do trabalho, sim. Sim, então várias perguntas assim relacionadas à segurança da informação, né, a não divulgar a informação dos clientes, tudo, sim. e também a ética do convívio, né, com as outras pessoas, com gestores, com o cliente, né, também. Então, acho que isso também cabe nesse quesito aí. Que é o código de conduta, né? Muitas empresas adotam esse código de conduta, e até empresas pequenas têm esse código de conduta, tanto ela para ela para a sociedade, ela para os trabalhadores, ela para os fornecedores e ela para os clientes. Então, como que é a conduta dentro da ética, dentro dos bons princípios, como que ela vai se comportar perante tudo isso? E como que os trabalhadores também serão orientados? Porque se você tem um código de conduta na empresa, os trabalhadores eles vão ter que se portar daquela maneira. A empresa tem um código de conduta. E aí, trabalhador, ele saiu daquela área ali, ele pode ser punido, ele pode ser demitido, porque ele não compartilha dos mesmos pensamentos, dos mesmos princípios que tem a empresa. Então, isso acontece e as empresas têm partido para esse lado, né, do código de conduta, para orientar os trabalhadores e até padronizar realmente um comportamento dentro da empresa. Questões ligadas a preconceito, racismo, assédio moral, assédio sexual, falta de respeito, fofoca, né, com relação à roupa que deve ir. Então, tudo isso está dentro desse código de conduta, e é até legal que tenha. E no treinamento, na orientação, né, quando o trabalhador chega na empresa, fazer um treinamento de integração e apresentar para esses trabalhadores esse código de conduta, porque ninguém vai ser obrigado a adivinhar o que está dentro desse código de conduta. Então, mais uma vez, a gente falando dos treinamentos, né? O quanto é importante treinar. Isso mesmo. Então, tá bom, Vivi, eu vou me despedir de você, meu contato tá aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha interesse sobre aquele assunto também, fico à disposição para a gente conversar e trocar ideia, tá? Tá bom, eu agradeço bastante, vou perguntar sim, logo Tá eu já bom, vou mandar. agradeço a sua companhia também, a sua participação nessa tarde ensolarada de sábado, Sim, mas que estamos todos dentro de casa, né? Então, só observemos o sol só por observando. enquanto, para a gente logo, logo, se Deus quiser, poder voltar a aproveitar os espaços, né? Isso. Só queria também falar bem rapidamente que eu achei bem interessante na aula. Eu sei que foi tudo voltado, né, para a questão da segurança, e aí Sim, você colocou todos os setores, né, que a gente passou, civicultura, né? Então, sim. assim, foi também uma espécie de resumo para a gente, né? Ah, que Então, bom. eu achei bem interessante esse quesito também. É bom para vocês entenderem, né? A NR1 fala do trabalho rural, mas o trabalho rural ele não se resume só à agricultura, né? Ele se resume a várias outras atividades que a gente viu. E a NR31 ela vai estar presente em todas essas atividades também. Então, as empresas que tenham
né, o CNPJ, o ramo de atividade voltado para essas áreas, elas vão ter que seguir, relacionado à segurança do trabalho, a NR31. É isso aí. Valeu a pena. Que bom, Vívia, fico grata com o seu feedback. Para a gente é sempre muito importante, né, ver como que a gente conduziu a aula, para saber se está indo no rumo certo ou não, porque as aulas online, a gente, né, aprendeu junto com as aulas online. Os professores, assim como os alunos, também não tiveram tempo de se adaptar a essa nova metodologia de ensino, e aí a gente fica, às vezes, meio perdido. Então, sempre que vem um feedback de um aluno, é importante para saber se a gente está acertando mais ou se a gente está errando mais e corrigindo os erros. Não, para mim foi muito bom, assim, a aula. Que Já bom. desde o início muito clara e bem completa, né? Ah, que bom. Muito obrigada, viu? Então tá joia, eu que agradeço, imagina. Tchau, Vivian. Tchau, uma boa tarde, bom fim de semana, Josi. Obrigada para você também. Tudo de bom. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau. E para quem vai assistir a aula gravada, fica aí, então, o meu tchau para vocês, bom proveito, boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. E muito obrigada. Tchau para vocês também.